tema da palestra de hoje é muito atual. A crise do projeto da integração europeia, não somente por causa do não dos franceses, o 29 de maio, no referendo sobre a Constituição, e o seguinte não nem holandês dos holandeses, mas também por causa do fracasso do cúmulo de governo, dos governos europeus para montar o novo orçamento, que foi um fracasso enorme, mostrou muito claramente que a integração europeia não é tão longe e tão intenso como alguns dos mesmos governos prometem. E por isso eu diria que os franceses votassem para o sim, para um oui, para a Constituição, depois desse cúmulo disseram que isso foi um erro. Então, o problema da integração europeia é doble. Por um lado, a incapacidade dos governantes, das elites políticos; por outro lado, o não existendo consenso entre a população. A esperança com a Constituição foi muito grande. Depois de meio século de integração num continente historicamente caracterizado por conflitos bélicos, e depois desta experiência de meio século de paz e de integração avançada, isso foi naturalmente uma decepção, o fracasso do referendo como do cúmulo dos governos. Depois da formação de uma união monetária na Europa que não existe em nenhum outro regime da integração regional, como aqui no Mercosul, como na Ásia, ou na África, ou na Europa Oriental, ou na América Setentrional, com o TSL, Tratado de Comércio Livre, a NAFTA, entre os Estados Unidos, México e Canadá. Todas estas tentativas de integração regional não têm esses sucessos, êxitos como a União Europeia. E também uma decepção depois da tentativa de montar uma nova Constituição Europeia, que começou em 2001 num pequeno país lugar, em Bélgica, Laeken, e depois uma primeira proposta de uma Constituição que foi aprovada em Tessaloniki, na Grécia, e depois uma primeira decepção no cúmulo dos governos do Conselho Europeu em Bruxelas, 2003. E depois, em 2004, a aceitação da nova Constituição pelos governos. Um grande sucesso, um grande avanço. E depois, esta ratificação, que também, numa primeira etapa, teve muito êxito. A Espanha teve um referendo em fevereiro deste ano, com a aprovação de 72% dos participantes, embora foram somente 42% da população que votou. Mas é bom, 72%.
e a ratificação da Constituição pelos parlamentos dos países bálticos e também na Alemanha, com só uma abstenção. Todos os parlamentares votaram para o sim, para a Constituição. Muitos sucessos e depois, o referendo francês. A Magna Carta para o século XXI, como se definiu também a Constituição Europeia, essa Magna Carta fracassou. A decepção depois dos referendos na França e holandês e o fracasso da união do cúmulo na semana passada refletem pouco as dificuldades de um projeto de integração no século XX e XXI também. Já alguns anos antes do Tratado de Maastricht, de 1991, o famoso escritor alemão Hans Magnus Enzensberger, conhecido também aqui no Brasil, ele escrevia um livro intitulado Ach Europa, em alemão. Isso significa aí Europa. É difícil traduzir. Difícil traduzir. O Ach significa, por um lado, uma forma de raiva com a Europa, e outra forma de amor com a Europa. Raiva e amor, esta ambiguidade se reflete nesta palavra Ach, somente Ach Europa, raiva e amor. E neste livro teve também ensaio de Hans Magnus Enzensberger intitulado, mais simples de traduzir, Bruxelas ou Europa. Significa tem na Europa uma divisão, uma contraditoriedade entre a eurocracia, uma burocracia eurocrática, a um lado, e a população ao outro lado. E, naturalmente, é muito importante de compreender porque a população se sente excluído do processo da integração europeia. Embora a população tem muitas vantagens da integração europeia, liberdade de viagem, os acessos aos bens de consumo de todos os países europeus sem alfândega, e tudo isso são vantagens, sem dúvida nenhuma, para as populações europeias. Mas, ao outro lado, tem desemprego, com um problema muito grande na Europa, como em todos os outros países do mundo. Mas na Europa é uma coisa muito grave, com 20 milhões de desempregados. E na Alemanha só temos mais de 5 milhões de desempregados. E uma tendência que no Brasil é mais conhecida do que na Europa, de precarização do trabalho. Isso é uma tendência nova, não é assim longe histórica como nos países latino-americanos. Para as populações europeias isso é um choque que mostra para eles e para o entendimento deles que esta integração europeia, esse processo de integração não inclui todas as populações.